Olá, meus amigos, muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Que Deus continue vos abençoando grandiosamente, juntamente com toda a sua família. Nesta grande oportunidade especial, gostaria de fazer um vídeo diferente, falar um pouco sobre o grande sábio chinês Confúcio, do ano 500 a.C., olha, do ano 500 a.C. E gostaria de citar alguns de seus pensamentos neste vídeo e vídeos subsequentes, vídeos posteriores, e seu paralelo, certo, com a Bíblia, com o pensamento bíblico e alguns pensamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ok? Então, tenho aqui dois pensamentos para iniciar esse vídeo e para iniciar essa série. É o seguinte: ele diz o seguinte: não há sentido, palavras de Confúcio, não há sentido em duas pessoas que tomam caminhos diferentes que se aconselhem ou se aconselharem uma com a outra. Pessoas que têm caminhos diferentes, pensamentos diferentes. Ele diz que não há nenhum sentido em que essas pessoas se aconselhem umas a outras, certo? E a Bíblia, a palavra de Deus, é clara quando fala em separação entre luz e trevas, certo? Entre esses antagonismos, certo? Onde não há igualdade, certo, de relação, não há igualdade de pensamento, não há igualdade de espiritualidade, não há igualdade de algo, certo? Não são os mesmos pensamentos, os mesmos alvos, os mesmos objetivos. Então não há necessidade, não há certo sentido em que tais pessoas tomem conselhos uma com a outra, certo? É algo insano, algo impensável, algo, certo, que não vai trazer resultados, certo, benéfico para nenhuma das partes, certo? Então na Bíblia nós vemos muito isso, nós vemos muito esses conselhos, certo? Vemos muito falar sobre aconselhamentos, certo? E você deve se aconselhar com quem pensa igual a você. Você deve andar com quem tem o mesmo objetivo que você, certo? Então a luz não se mistura com a treva, com as trevas. Já falou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós vemos este paralelismo com o sábio Confúcio. Não há sentido em duas pessoas que tomam caminhos diferentes se aconselharem uma com a outra, certo? Não vai dar nada certo, não vai dar nada, como se diz popularmente, nada que preste, certo? Porque alguém tem que vencer essa parada, como se diz, certo? Ou a luz, ou a treva, ou as trevas, certo? Diga-se de passagem, um grande ditado popular que é dito por aqui, que quem se ajunta com poucos, farelo come, certo? Então devemos procurar nossos iguais, certo? Nos aconselhar com os nossos iguais. Procurar pessoas que têm os mesmos objetivos nossos, certo? Que tenham a mesma posição, que tenham os mesmos pensamentos, ok? Um outro pensamento aqui de Confúcio é o seguinte: ao servir o Senhor, deve-se cumprir os deveres com reverência,
e considerar o pagamento como algo de importância secundária, certo? Ao servir o Senhor, certo? Ao servir o Senhor, deve-se cumprir os deveres com reverência, certo? Isto nós vemos constantemente na Bíblia Sagrada, certo? Maldito aquele que faz a obra do Senhor, que faz a obra relaxadamente. Nós devemos fazer com reverência, com cuidado e com amor, devemos ser devotados, certo? Devemos entregar tudo de nós, todo o nosso ser naquilo que fazemos. Devemos pôr paixão, certo? E devemos cumprir os deveres com reverência, certo? Deve-se cumprir os deveres com reverência, que é algo que está faltando hoje, certo? Em muitas pessoas, na maioria das pessoas, certo? Isso em todos os setores da sociedade, não só quando se fala em religião, igreja, mas também nos locais de trabalho, certo? Nas escolas, vemos que os alunos não respeitam mais os seus mestres, ok? Falta-se reverência, falta-se temor, certo? E trabalhamos e agimos mais pelo lucro. E como diz aqui, ao servir o Senhor deve-se cumprir os deveres com reverência e considerar o pagamento como algo de importância secundária, ou seja, o pagamento deve-se considerar como algo de secundário e não algo de extrema importância, que seja prioritário, certo? O que é difícil nos nossos dias. Estamos vivendo mais pelo dinheiro, certo, do que por aquilo que realmente fazemos, certo? Por aquilo, por aquela profissão que escolhemos, certo? Não colocamos todo o nosso ser, toda a nossa paixão. E aí também vamos para o mundo dos pregadores do Evangelho, os pregadores da palavra, que muito, certo, agem mais, pregam mais, pensando no lucro, pensando no dinheiro, pensando na fama, ou seja, coloca o dinheiro como algo prioritário em sua vida, certo? E não como algo que seja uma consequência do seu ministério, da sua pregação, que alguém porventura poderá lhe beneficiar, lhe abençoar, certo? Porque se a gente trabalha, certo, pensando tão somente no bem das pessoas, na promoção, pregação sincera do Evangelho, da Palavra de Deus, certamente nada vai faltar para o obreiro que foi chamado para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, certo? Então deve-se considerar, nesse caso aí, como pagamento como coisa secundária e não prioritária, não coisa de extrema importância, certo? E assim também nos locais de trabalho, os empregados também devem fazer o seu serviço com amor, com dedicação, certo? Deve-se plantar a semente da dedicação, da paixão por aquilo, naquilo que você faz, naquela profissão que você escolheu, ok? Então, por enquanto é só isso, e depois nós voltaremos com mais vídeos, certo? Mas
vamos encerrar com isso aqui. É suficiente que as palavras utilizadas por alguém comuniquem o seu sentido, o significado da comunicação, é o efeito positivo, certo, da mensagem, certo? É que ela seja entendida, que seja compreendida, certo? Então, não falar de maneira obscura, falar de maneira clara, certo? Falar de maneira objetiva, falar de maneira que atinja o alvo, certo? Assim como Paulo foi um grande pregador, ok? Um grande pregador da palavra e que falava estrategicamente conforme a sua audiência, conforme o seu público, certo? Era poderoso nas suas palavras, assim como Jesus também era poderoso em suas palavras. E alguém disse: ninguém jamais falou como esse homem, porque a palavra atingiu realmente o objetivo, certo? As palavras iam como flecha certeira no alvo que era o coração das pessoas. Então, é suficiente que as palavras utilizadas por alguém comuniquem o seu sentido. Então, oradores, pregadores, comunicadores, vamos falar de maneira clara e objetiva para atingir certamente o coração das pessoas com a mensagem que nós pregamos, que nós anunciamos, com as palestras que nós venhamos a fazer, ou aqueles que fazem palestra, falar de maneira clara, de acordo com o seu público-alvo, certo? E existem palavras para cada ocasião, certo? Então é preciso ser um hábil proclamador. E quem pode nos ajudar? O Espírito Santo de Deus, certo? O Espírito Santo é quem nos ajuda, quem nos auxilia e que está ao nosso lado. E é o mais interessado na comunicação do Evangelho. Então ele pode nos ajudar, certo? Que nós sejamos lapidados pelo Espírito Santo de Deus para comunicar a sua mensagem. Certamente estaremos de volta em outras oportunidades com mais vídeos a respeito deste grande sábio chinês do ano 500 a.C. Aquilo que ele disse certamente um paralelismo com algumas mensagens da Bíblia. Ok? Muito obrigado, que Deus os abençoe em nome de Jesus.